Fala, meus cirurgiões ou futuros cirurgiões bem resolvidos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 da Jornada Cirurgião Bem Resolvido. Essa série onde eu te mostro o caminho para você se tornar um cirurgião de cães e gatos, um médico veterinário que opera, que resolve os casos dos seus pacientes e que fatura mais de R$10 mil por mês com cirurgias. Isso é até 6 meses. Sem a necessidade de você fazer uma residência padrão, por exemplo, ou uma pós-graduação extensa que vai durar aí mais de 18 a 24 meses, né, de pós e que custa mais de R$48 mil no mínimo. Nessa aula de hoje você vai conhecer o jeito certo de se tornar um cirurgião bem resolvido, o jeito certo para você driblar aqueles 5 erros que eu citei na aula passada, você lembra? Esses 5 erros ele pode te tornar um cirurgião péssimo, cheio de complicações, cheio de vícios, cheio de resultados ruins e te deixar mal falado entre as clínicas, tá? Bom, eu sei que você está hoje aqui comigo, com certeza você não quer seguir esses caminhos, né? Esses erros aí que muitos colegas acabam percorrendo, não é isso? Então, por isso que você se comprometeu de estar aqui hoje, para você evoluir na cirurgia, se libertar da insegurança, se libertar do medo que te paralisa, que faz com que você não dê o próximo passo para você se tornar um cirurgião excelente. Então, aqui hoje, além de te falar qual o jeito certo de se tornar um cirurgião bem resolvido, eu vou te mostrar também quais são as cirurgias de tecidos moles que pagam seus boletos e que te possibilita ter conforto, ter qualidade de vida, viver bem da medicina veterinária. E se isso te soou bom demais para ser verdade, então olha isso aqui. Bom a gente estar se qualificando, né? E assim, a importância do curso foi excelente, recomendo muito para quem está começando, quem já tem uma certa rotina, né? É sempre bom a gente estar se aprimorando um pouco mais. O curso, super recomendo, estrutura bacana, tecnológica, e a gente consegue fazer muita prática, que é o que é fundamental. Recomendo para outros colegas de profissão, tá fazendo o curso inteiramente prático, didático, tecnológico também. E é a segunda vez que estou fazendo parte do curso oferecido pelo Instituto Neves, Dr. Kaique Neves. E é com muito prazer que hoje eu agradeço imensamente o aprendizado que ele tem passado a todos nós e super indico você que tem vontade de conhecer as técnicas cirúrgicas de pequenos animais, que também venha fazer parte desses cursos para um melhor aprendizado. Na aula passada eu comentei com você que muitos médicos veterinários que às vezes se diz cirurgiões por aí, eles cometem 5 principais erros, mas às vezes achando que está fazendo certo. Como por exemplo, operar de qualquer jeito, sem dominar o passo a passo da técnica, sem conhecer os detalhes que fazem a diferença no resultado final da cirurgia, sem conhecer aqueles pulos do gato, né? Às vezes negligencia o quê? A antisepsia cirúrgica, que é essencial para qualquer procedimento, desde o mais simples ao mais complexo. Às vezes esse colega que se diz cirurgião, ele confia cegamente no diagnóstico de terceiros e vai para a cirurgia sem ao menos confirmar o diagnóstico, se é aquilo mesmo, e acaba tendo surpresas super desagradáveis ali no momento da cirurgia, porque esse cirurgião ele acaba indo operar sem nem avaliar previamente o paciente. Então isso não pode acontecer. O cirurgião ele precisa conversar com o responsável. Então esses cirurgiões que seguem esses 5 principais erros, nem com o responsável do animal ele conversa antes da cirurgia. Quem dirá depois? Fora os outros erros que não daria nem tempo de eu ficar falando aqui para você. Mas isso eu também já falei com detalhes na aula passada. Então se você perdeu a aula passada, volta lá, assiste, ou se não tem o link, manda mensagem lá na comunidade que a gente te envia o link, tá bom? E hoje a gente não vai ficar só de conversa aqui não, viu? Por mais que essa nossa conversa seja muito valiosa,
Hoje a gente vai ter bastante conteúdo cirúrgico também, que vai te ajudar a destravar, vai abrir a sua cabeça para o mundo da cirurgia. E hoje eu vou te mostrar a forma correta para você acessar a cavidade abdominal passo a passo. Então fica aqui comigo que já já eu vou trazer muito conteúdo de valor para você. E olha só, eu vou te mostrar esse caminho para que você não internalize os erros que você vê por aí, para que você não saia reproduzindo achando que é o certo, tá bom? Então só com isso você já vai estar muito à frente desses pseudocirurgiões que a gente vê por aí. Você já parou para pensar que a área da cirurgia veterinária é a mais apaixonante da medicina veterinária? É literalmente curar com suas mãos, ó. E eu sou suspeito para falar, né? Gente, mas é sério, tem coisa melhor do que você aliviar o sofrimento de um animalzinho com suas próprias mãos? De tirar aquela causa da dor, a causa do desconforto que está tirando ali a qualidade de vida do paciente, está tirando a qualidade de vida da família também, que acaba sofrendo junto com o pet, né? Hoje, na verdade, os pets há muito tempo já são membros da família, né? Só não enxerga isso quem não quer. As pessoas hoje deixam de ter filhos para ter os pets como filhos, né? E fazem de tudo por eles, e tem que fazer isso mesmo, porque afinal eles entregam um amor incondicional pra gente, né? Sem pedir nada em troca. Então assim, essa família, quando vê algo de errado acontecendo ali com seu pet, ela fica angustiada, fica desesperada. Quem realmente ama e quem cuida vai ficar dessa forma, né? Porque tem muita gente que também não cuida dos animais, às vezes pega e não tem aquele cuidado, aquela responsabilidade, né? Eu tenho uma pequenininha de 4 patas que é o amor da minha vida, né? Eu já tive o meu vezinho também que me deixou alguns meses atrás e levou com ele, na verdade, né, um pedaço do meu coração. E assim, o sofrimento, ele é mútuo, né? Tanto o animal quanto da família, né, que realmente sofre junto. Então é por isso que você deve entregar o seu melhor a cada paciente. E você sendo apenas um médico veterinário clínico generalista ou até só um cirurgião que castra, você acaba ficando limitado em poder ajudar esses pacientes, né? Em poder tirar deles essa dor, o sofrimento de várias comorbidades que são cirúrgicas. E eu quero que você se torne um médico veterinário que opera, que devolve a qualidade de vida dos seus pacientes, que devolve o conforto dos seus pacientes. Eu quero que você alivie a dor deles com as suas próprias mãos. Tem algo mais gratificante que isso, gente? E ainda ser bem remunerado por isso? Então, ser cirurgião é ter um prestígio à parte. É você ter um degrau acima, tá? Vai por mim, eu sei do que eu tô falando. Às vezes você pode estar aí pensando, Kaique, mas eu acho que tem que ter dom para ser cirurgião. Eu acho que eu não tenho esse dom não, eu acho que não consigo. Pois é aí que você se engana. Saiba que existe um caminho lógico, um método claro e reprodutivo para você chegar no outro lado da ponte, se tornar um cirurgião bem resolvido, um cirurgião resolutivo. E eu garanto para você que é um processo ensinável. Vocês viram aí os depoimentos dos meus alunos, né? Ninguém nasceu sabendo, gente. Eu não nasci sabendo. Eu morria de medo de fazer uma cagada ali na hora da cirurgia e isso culminar na morte do meu paciente e até mesmo na perda da minha reputação como profissional, como cirurgião, né? Eu morria de medo de ter aquela culpa, sabe? E isso me paralisava também, você sabia? Mas até o momento que eu me dei conta que tudo é questão de aprendizado. E eu desenvolvi o meu próprio método para ultrapassar essa barreira. Inclusive, esse mesmo método refinado que eu ensino aos meus alunos hoje para eles se tornarem excelentes cirurgiões. Então coloca aí na tua cabeça isso, tá? Nem o melhor cirurgião do mundo, se é que existe, né, não nasceu sabendo. Ele aprendeu, ou melhor, ele foi ensinado, ele teve bons mestres, teve exemplos de bons profissionais ali que ele seguiu, ele reproduziu o caminho. Ninguém mais inventa a roda já foi inventada. Então o caminho ele é claro e pode se tornar lógico e bem ensinado, tá?
com a metodologia correta, com a metodologia assertiva, que encurta o caminho do aprendizado. E esse aprendizado, ele pode demorar anos se você não for esperto o suficiente para enxergar os atalhos que passam na sua frente. Então para de ficar aí travado com medo de dar esse próximo passo em direção à sua valorização profissional. Você não está sozinho nessa não, eu já trilhei o mesmo caminho que você está tentando fazer, só que eu percorri o trajeto mais longo, um trajeto mais árduo, e tem uma comunidade inteira de médicos veterinários fazendo essa jornada também, mas eu vou te dizer que quem sai na frente chega primeiro. Agora sim, falando em cirurgia em si, de técnica, que eu sei que você gosta bastante e está ansioso para aprender hoje aqui nessa aula, eu vou te falar que muitos cirurgiões por aí, esses mesmos que operam de qualquer jeito, nem ao menos sabem fazer um acesso corretamente à cavidade abdominal, tá? Do jeito que deveria ser realizado. Esses não seguem um passo a passo, eles não respeitam a anatomia, às vezes tratam o paciente como uma peça, né? E é isso que eu te digo, olha, antes de operar um paciente vivo, domine primeiramente o passo a passo correto. Treine em peça o cadáver para depois você ir para o paciente vivo. Afinal, você vai estar lidando com a vida, com o amor da vida de alguém. Tá? Então que merece respeito, merece cuidado, e eles não falam, mas eles sentem a mesma coisa que você sente, eles sentem da mesma forma que você sente. Tá? Então quando você executa o passo a passo antes de ir para o paciente vivo, seu cérebro já entra na cirurgia no modo execução. Sem aquele pânico que vai te travar ali na cirurgia, você entra com muito mais segurança. Então, bora para a prática cirúrgica? Momento mão na massa agora. Sua mesa já está montada, seu auxiliar ou alguém, o anestesista, já preencheu a sua cubinha aqui com solução de clorexidina alcoólica, tá? Pode ser também a solução de iodo alcoólico, tá, pessoal? Mas eu prefiro sempre a clorexidina porque ela é branquinha, tá bom? Eu prefiro, ok? Então, eu posso pegar aqui a minha pinça de antisepsia Foster, que eu vou usar. Eu vou fazer as minhas trouxinhas com 2 gases. Então, pego uma gase, pego outra, dobro aqui no meio, faço um triângulozinho com ela, ok? E aí, pego aqui na ponta, tá? E utilizo ela para poder molhar aqui na minha cuba e poder espalhar aqui num paciente. Então eu vou te explicar como que vai fazer essa antisepsia definitiva, ok? Muito cuidado com o seu avental aqui para não encostar na mesa que ainda não está com pano de campo, não está nada estéreo aqui ainda, então muita atenção em relação a isso. Vou fazendo umas trouxinhas de gaze e colocando assim, ó, entre os meus dedos, tá? Porque isso aqui me dá autonomia, não preciso de ninguém ficar segurando aí uma motolia de clorexidina e ficar jogando a clorexidina para mim aqui nas gases, tá? Então a cuba aqui me dá uma autonomia boa, tá? Então vou preenchendo aqui, ó, os dedos, os vãos entre os dedos com a minha gase, e aí aqui, ó, pego minha cuba, molho. E aí, eu faço a antisepsia, começo pelo centro, formato espinha de peixe, tá, pessoal? Formato espinha de peixe, passo no centro, passei no centro, descarto essa gase, pego uma outra nova que estava entre os meus dedos, molho novamente e vou fazendo formato espinha de peixe. Então, do centro para periferia. Eu nunca volto da periferia para o centro, tá? E aí faço isso uma vez com a gase de um lado, descarto, pego outra gase, molho, faço do outro lado, em toda a região tricotomizada. Por que tem que fazer em toda a região tricotomizada? Porque se eu tiver alguma intercorrência, por mais que minha incisão seja curta e eu tiver que abrir, tá? Todo o meu campo tricotomizado vai estar estéreo. Aqui, peguei uma tesoura,
fina, fina. Vou fazer uma fenestra um pouco maior, simulando uma laparotomia exploratória, para eu ensinar vocês sobre a abertura da cavidade abdominal. Aqui está a cicatriz umbilical do paciente. Aqui está as tetinhas, né? De um lado da cadeia mamária, o outro lado aqui. Esse é um felino, tá? A minha incisão tem que ser sempre única e magistral. Pensando que essa é uma cirurgia de laparotomia exploratória, vou fazer uma abertura um pouco maior aqui para poder ensinar vocês sobre o acesso à cavidade abdominal. Então, aqui eu sinto o externo do animal, tá? Até aqui em cima, meu animal tá com a antisepsia definitiva realizada. Aqui logo abaixo eu sinto o pubis do animal, que é o meu limite caudal. E aí, durante a minha incisão, ó, aqui tá a tetinha de um lado, aqui tá a tetinha de outro. A minha linha alba fica no meio, tá? A linha alba é a intersecção das aponeuroses musculares do reto abdominal. Então, peguei o meu bisturi, tá? Eu não vou fazer a incisão com o bisturi só apenas com a ponta. Eu vou utilizar a barriguinha aqui do bisturi. E muito cuidado na hora dessa pressão. Não faça uma pressão grande do bisturi aqui na pele, porque senão você vai aprofundar muito. Tem que ter leveza. Segure o bisturi como se fosse um lápis e aí você vai iniciar a incisão bem aqui no meio, ok? Tendo como parâmetro o quê? As tetinhas, ó. Então, aqui no meio, utilizando a barriguinha da lâmina. Ok, tá? Vocês viram, ó, eu não fiz uma incisão tão forte, mas consegui o quê? Cortar a pele. Agora, depois que eu já cortei a pele, eu posso ir fazendo novamente e a incisão e abrindo com o quê? Com o dedo, ó. O dedo vai me ajudando aqui nesse momento, ó, pessoal. Então vocês viram que a primeira incisão foi única e magistral e depois eu vou ampliando essa incisão aqui, ó, tá? Aqui já é gordura do subcutâneo. Dou só mais uma passadinha, só para abrir, ó, que aqui tá mais fechadinho ainda. Show de bola. Aqui eu já vou com a minha tesoura de Metzenbaum para poder fazer minha tesoura de Metzenbaum e minha pinça anatômica, dente de rato, eu vou o quê? Fazendo a divulsão dessa gordura subcutânea para eu chegar lá embaixo na musculatura e procurar a linha alba. Essa aqui é uma Metzenbaum curva, é muito boa nesse momento de dissecção. Então eu faço uma dissecção pressionando o tecido para baixo, abro essa tesoura, tá? E aí eu introduzo essa tesoura em direção ao que? Cranial e dou uma abridinha nela aqui também, ó, tá? Formando um túnel, tá? E já ajudando a limpar aqui esse subcutâneo, descolar ele da musculatura. Olha quem tá logo abaixo, musculatura. Introduzir, abrir e vou cortando, ó, pessoal, tá? Introduzir, ó. Introduzir, abrir e vou cortando. E aí eu posso fazer isso também no sentido caudal, ó. Tá? E é aqui, ó, eu vou procurar o quê? A minha linha alba, tá? Aí, pessoal, eu evito ficar dissecando muito para as extremidades. Eu só preciso dissecar aqui próximo à intersecção, ou seja, a aponeurose muscular aqui, tá? Do reto abdominal. Eu não preciso ficar
dissecando lá para baixo, porque assim eu vou abrindo espaço morto para acumular seroma no pós-operatório, tá? Eu só faço essa limpeza, essa dissecção, eu posso dar uns piquezinhos assim, ó, para me ajudar, bem na região onde eu vou ter a minha linha alba, que é essa aqui. Então perceba, aqui, eu vou dar uma limpadinha mais aqui, ó, a linha alba eu estou enxergando ela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ó, tá? Essa é a minha linha alba. Limpei de um lado, limpei de outro. Posso dar um piquezinho aqui, ó, mas sem pegar a face, ó, só para limpar bem. Joia? Identifiquei minha linha alba. Agora eu vou o quê? Eu vou fazer a abertura dessa cavidade abdominal. Como que eu devo fazer isso? Pego uma pinça Alice, pinça que eu sempre gosto de ter na minha caixa de instrumental. Pinço aqui a musculatura, ó, bem próximo, bem adjacente à linha alba. Por que que eu faço isso? Se eu tiver um auxiliar, esse auxiliar vai ficar tracionando essa parede muscular para cima, para que eu possa vir com minha lâmina de bisturi e dê um piquezinho bem em cima da linha alba com a lâmina voltada para cima, tá? Eu também posso utilizar, caso eu queira, caso eu não tenha a pinça Alice, eu posso utilizar a própria pinça dente de rato, ó, e suspender aqui, erguer essa parede abdominal. Por que que eu faço isso, gente? Porque na hora que eu introduzo a lâmina de bisturi, tá? Barriguinha aqui, a parte cortante para cima, tá? Eu faço isso para dar um piquezinho e abrir a cavidade abdominal bem aqui. Eu não corro o risco de quê? De pegar órgãos que estejam embaixo, né? Às vezes a gente tem pessoas que não sabem o histórico do paciente, se já fez cirurgias prévias, né? Se tem aderência, às vezes até sabe que fez cirurgia prévia, sente pontos aqui na região da musculatura, até sabe, mas não sabe se foi uma cirurgia limpa, se criou muita aderência, tá? Ou se teve alguma complicação que fez criar aderência. Então isso aqui é um mecanismo de segurança que você vai ter para você não lesionar nenhum órgão lá embaixo, ou às vezes um baço que esteja grande, ou se você começar aqui mais por baixo, se for acessar a bexiga, né, não correr o risco de furar a bexiga nesse piquezinho de acesso aqui da cavidade que você dá com a lâmina de bisturi. Então fez a primeira incisão aqui, você vai vir agora com sua Metzenbau, tá? Entrou fechada, percorre com ela em direção à cranial e dá uma abridinha aqui, ó, tá? Só para soltar qualquer aderência que tiver. Então fez isso, ó, viu que não tem nada, aí você vai o quê? Fazer a incisão bem em cima da linha alba, ok? Fez em sentido cranial, mantém tracionando para cima. Se você quiser colocar o seu dedo já agora, você também consegue para ver se tem alguma aderência aqui, ó. Você consegue sentir, tá? Você pode fazer isso e aí você pode, viu que não tem aderência, você pode com sua tesoura ir em direção ao caudal. Também você pode fazer isso aqui, ó, pessoal. Outra dica, tá? Tem cirurgiões que gostam, ó. Introduz a pinça anatômica assim, ó. Deixa a linha alba no meio. E se você quiser abrir essa parede muscular com sua própria lâmina fria aqui de bisturi, você pode, ó. Tá? Protegendo sempre quem tá lá embaixo. Então, ó. Eu posso fazer isso, ó. Tá? Mas eu confesso que eu prefiro abrir com a tesoura. Tá? Eu acho mais seguro, principalmente abrindo com a tesoura Metzenbau, que ela é mais delicadinha, ok? Aqui eu vou simular uma abertura, ó, mais cranial, caso eu precise ampliar, apenas com a tesoura, mas sem divulsionar aqui, sem limpar próximo da linha alba, tá? Porque na hora da sutura, no fechamento da cavidade abdominal, vocês vão ver porque na hora do fechamento da cavidade abdominal, eu vou mostrar um detalhe para vocês, ok? Então, esse é o acesso da cavidade abdominal, tá? Incisão na linha alba, certo? Aqui a gente consegue perceber a face muscular, essa branquinha,
é o que garante resistência. A gente enxerga a musculatura no meio e o peritônio na face interna. Então, ó, não se preocupe tanto em saber minuciosamente cada detalhe anatômico. Eu não estou pedindo para você saber isso. Foca no que realmente importa. Tenha noção de como é no cadáver, né? Mas também busque saber como é no paciente vivo. Procure por cirurgias reais. Se você tiver a oportunidade para ter acesso às duas coisas, tanto cadáver quanto cirurgia em vivo, poxa, não pense duas vezes, porque isso é muito raro de se ter. Outra coisa importante, trate a antisepsia como parte da técnica, não só como uma mera burocracia, que você assim, ó, fecha os seus olhos e finge que seguiu. Protocolo de lavagem das mãos, paramentação, instrumental estéreo, autoclavado, gente, é inegociável isso. Crie lógica microbiológica aqui, ó, na sua cabeça. Tudo que não tiver estéreo pode estar inundado com as piores bactérias que existem. Então, seus olhos, eles podem até não ver essas bactérias, mas elas estão lá, gente. Elas podem causar estragos no seu pós-operatório. Não vai achando que apenas fazendo uma bomba de antibiótico no pós-operatório resolve não, tá? Fica a dica. Outra dica valiosa que eu quero que você siga aqui é dominar os detalhes da cirurgia que pode decidir o destino do seu paciente. Sabe aqueles macetes que às vezes os livros não entregam? Aquele detalhe na sutura de intestino, por exemplo, que vai fazer total diferença nas primeiras 24, 48 horas do pós-operatório desse animal, para não acontecer isso aqui, ó, que você vai ver agora. Deiscência de pontos de intestino, extravasamento de fezes dentro da cavidade abdominal, gerando essa peritonite severa que está causando esse extravasamento pela sutura de pele, tá? Então assim, o óbito nesses casos é certeiro depois de algumas horas. Então eu aposto que você não quer isso para os seus pacientes, né? Então, algo bem importante que eu falo com os meus alunos, assim, ó, não importa se você foi chamado para operar um paciente que foi atendido por outro colega. Assuma esse paciente como seu, pô. Avalie o paciente antes, converse com o responsável pelo animal, busque o histórico de procedimentos anteriores que esse animal passou, às vezes de doenças anteriores, porque a partir do momento que você coloca a sua mão no paciente, a responsabilidade passa a ser sua e não do coleguinha clínico que captou o procedimento e te chamou para operar. Então tenha bons parceiros de diagnóstico por imagem, às vezes o diagnóstico barato, sabe, diagnóstico, ele pode te custar caro, né? Às vezes pode custar até a própria vida do seu paciente, né? E também arruinar a sua reputação. Então assim, não seja conivente com diagnósticos ruins, né? Só para você pagar mais barato. Não tenha pena do bolso do responsável, às vezes o responsável quer o melhor para o paciente, tá? Então, com diagnósticos ruins, você pode ter surpresas desagradáveis durante o procedimento cirúrgico. Isso não é legal. Tá, Kaique, mas você falou de todas essas formas corretas de se tornar um cirurgião bem resolvido, mas e o faturamento? E o dinheiro? Onde entra? Afinal, a gente precisa pagar nossos boletos, né? É exatamente isso. Você chegou num ponto que eu preciso te abrir os olhos. Coloca aí na tua cabeça, anota aí, ó. Dinheiro é consequência de um bom trabalho como cirurgião. O dinheiro ele vai entrar a partir do momento que você destravar para a cirurgia e começar a parar de encaminhar seus pacientes cirúrgicos, principalmente as cirurgias de tecidos moles de alta demanda, como por exemplo as mastectomias, as castrações, tanto de fêmea quanto de macho, as cistostomias, esplenectomias, cirurgias gastrointestinais, cirurgias urológicas, as herniorafias, enucleações e amputações quando bem indicadas, né? Então, quem encaminha, por exemplo, 2 ou 3 procedimentos por semana, para pensar, tá deixando mais de 10 mil reais na mesa, mandando essa grana para outra pessoa, que era para ser sua. Cada cirurgia dessa que você encaminha hoje, você deixa de fazer, né, os seus planos
deixa de fazer seu futuro, deixa de fazer uma viagem que você tem vontade às vezes de fazer, de tirar umas férias, sabe? Que você não tira porque tá com o orçamento sempre apertado, às vezes vendendo o almoço para pagar a janta. Ninguém, gente, ninguém aguenta viver assim por muito tempo. E é por isso que muitas pessoas, muitos colegas se frustram com a profissão e acabam abandonando a profissão. E uma coisa eu te digo, o Brasil e o mundo necessita de mais cirurgiões, mas cirurgiões que saibam do que estão fazendo. Os pets, eles precisam de bons cirurgiões e eu tenho certeza que você pode se tornar um desses bons cirurgiões. E antes que você pense, Kaique, mas eu trabalho o dia todo, como é que eu vou ter tempo para dominar isso tudo? Olha, lembra da minha história? Não foi tempo sobrando que eu tive não, tá? Foi direção. Você não precisa parar o que está fazendo para você evoluir. Você evolui na ordem certa, dentro da agenda que você já tem hoje. Bom, eu poderia ficar horas aqui te dando essa direção, tá? Mas o nosso tempo aqui, infelizmente, ele é limitado. Mas eu sei que algumas pessoas vão querer ir mais a fundo, ter mais detalhes de uma metodologia capaz de atravessar a ponte da insegurança para a autonomia, destravar para o mundo da cirurgia, esse mundo fantástico da cirurgia, gente, que é tão gratificante, é desafiador sim, mas é tão gratificante, né? E eu aposto que tem pessoas aí que realmente precisa ter esse acompanhamento e direção e querem ter esse acompanhamento e direção. Então é para essas pessoas que eu vou abrir em breve as inscrições para a formação do cirurgião bem resolvido. Uma turma histórica da formação Ciber, de novos e excelentes cirurgiões com a chancela do Instituto Neves. Tudo no detalhinho que você merece e que eu não tive lá atrás no início da minha trajetória. Por enquanto, é isso que eu vou falar, tá? E quem tá lá na comunidade Ciber vai saber tudo em primeira mão. E fica tranquilo que com ou sem formação Ciber, você já está levando aqui muito conteúdo de valor, tá? Para você já começar a mudar a sua vida profissional a partir de amanhã já, se você quiser. Então, pense em tudo que eu te falei hoje aqui. Qualquer coisa, dá um replay nessa aula, anota. Então, por enquanto, eu vou deixar ela disponível aqui para você assistir quantas vezes você quiser, tá? E ainda, você também pode enviar para aquele seu amigo médico veterinário que está ali desiludido, que está desanimado com a profissão, que está travado, né? Às vezes está ali como numa roda de ratos ou numa esteira, né? Andando e não sai do lugar. Ninguém precisa dar conta de tudo de uma vez, né? Vai um degrau de cada vez com orientação, com um caminho claro, tá? Bom, mas isso é papo para um próximo encontro.